qual a opção? Paulo, A, aqui da gente, pra gente Paulo. entender. Olha aí, Não gente. houve trevas sobre toda a terra desde Quem a hora foi sexta que até a hora jurou não diferente. comer, nem... Alô, pessoal, paz de Jesus para todos. Sejam bem-vindos, gente, à nossa escola bíblica agora não dominical, né, mas escola bíblica da Igreja Batista Nova Esperança, num formato diferente. Enfim, gente, conseguimos fazer a nossa escola bíblica dominical, né, que agora está acontecendo no meio da semana. Glória a Deus. Deus é bom demais, gente. Nós viemos aí de um longo tempo sem ter nossos encontros, né? A pandemia meio que atrapalhou tudo, nós tivemos, né, muitos problemas aqui na região da Vila Cruzeiro também, a questão da própria estrutura da igreja, né, muita gente estudando, trabalhando, morando distante, meio que tudo veio para somar, para atrapalhar, somar no sentido de atrapalhar agora, né, nesse sentido. Mas graças a Deus a gente está tentando aqui, nessa aula especial, né, uma aula sobre curiosidade de Páscoa, que a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas relativas à Páscoa. Mas graças a Deus por isso. Queria orar com você, agradecer a Deus por essa oportunidade. Vamos orar para agradecer ao Senhor, porque hoje nós temos a possibilidade de poder aprender um pouco mais, mesmo que seja via online. Apesar de que agora, né, o online está, as faculdades, né, os cursos, agora é tudo ensino à distância, né, EAD. Então, não tem nada de ruim nesse sentido, mas é um projeto novo que a gente já estava há meses tentando trazer para vocês e aprove o Senhor da gente conseguir fazê-lo agora, tá bom? Então, nessa aula especial, né, de teste também, né, para ver como vai ficar, mas para a gente poder passar o conhecimento para vocês. Tentamos, né, nas quartas-feiras, no Esperança em Cristo, já desde os tempos de quarta-feira no altar, inserimos ali algumas perguntas, falamos alguma coisa sobre interpretação bíblica, para nunca perder esse que é uma dos pontos fortes da Igreja Batista Nova Esperança, que é o ensino bíblico, e a gente não pode perder. Continuei a minha caminhada aí depois de muitos anos aqui na igreja, comecei em 85, fui para o louvor, fui para a parte técnica, fui para a secretaria, trabalhei em todas as áreas da igreja, mas ali no final dos anos 90, né, meados dos anos 90 para frente, Deus me colocou na área do ensino, e antes de ser o pastor aqui em 2011 na igreja, trabalhava na Escola Bíblica Dominical ensinando, então é o nosso carro forte aqui também. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder passar o conhecimento, de poder ensinar, né, de podermos ensinar através da escola bíblica. Senhor, nos dê o conhecimento, nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento necessário para fazermos a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção, Deus, a Tua bênção. Derrama a Tua bênção sobre nós, não deixa que nada nem ninguém venha atrapalhar de atingirmos o nosso propósito e o Senhor fazer a sua vontade no coração de cada um. Nós nos colocamos à tua disposição, segue agora o Senhor nos direcionando. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Gente, então, como eu falei, é uma escola bíblica um pouco mais diferente, né? Tentaremos ser bem curtos, né? É um vídeo curto que vamos fazer e nosso objetivo é aproveitar o feriado aí da Páscoa e falar um pouquinho mais sobre os acontecimentos ali da época de Jesus. Nós aproveitamos o Esperança em Cristo de alguns dias atrás e fizemos uma aula, a quarta-feira, né, o culto Esperança em Cristo foi uma aula, falamos sobre a Páscoa judaica, então a gente sempre tentando colocar ali o conhecimento nos cultos do meio da semana. Então hoje a gente vai fazer um especial de curiosidades, bem simples, bem rápido, só para você aprender com a gente aqui. Iríamos trazer no domingo passado, mas infelizmente ia ser na Páscoa, bem de manhãzinho, mas infelizmente teve muitas festas aqui na Vila Cruzeiro e o som, o barulho, por mais que eu tenha me preparado, já falei para vocês, né? Ficamos aqui até 4 horas da manhã para tentar fazer, mas infelizmente no dia seguinte não deu por conta dos eventos aqui. Mas estamos fazendo, né, agora
no meio da semana. Que Deus então possa falar poderosamente ao teu coração, é o nosso desejo. Então vamos lá, gente? Vamos lá que nós temos muito o que falar aqui nesse sentido. Então vamos lá. Então, nós estamos aqui com algumas curiosidades que eu queria passar para vocês, né? Então, a gente vai aprendendo conforme nós formos passando aqui. Eu separei aqui esse contexto da Páscoa, por conta aí da data, e a gente vai tirar algumas dúvidas rápidas aqui. De repente é a sua dúvida, pessoal da igreja, alguma coisa eu já passei lá no grupo do WhatsApp da igreja, mas eu sei que você vai aprender com a gente. Então vamos lá? Divisões do tempo, gente. Uma das dúvidas que surge muito aí nesse momento aqui da Páscoa, no momento em que as coisas estão acontecendo e a gente precisa se preocupar muito com essa questão da cultura, do contexto cultural, geográfico e tudo mais. Sempre falo isso para vocês nas aulas que a gente fala sobre estudo da Bíblia. Se a gente não entender essa área, vai ficar complicado a gente interpretar o texto bíblico. Então, uma coisa que as pessoas se confundem muito são os horários. Se você usa a Bíblia mais clássica, você vai ter uma dificuldade maior, porque a Bíblia clássica ela repete, né, ela imprime aquilo que veio lá do tempo antigo. As Bíblias mais próximas a nós, assim, mais contemporâneas, mais atualizadas, elas tentam tirar essa dificuldade, né, burlar essa dificuldade, traduzindo até mesmo os horários. Então isso ajuda bastante. Mas a gente não pode esperar as traduções ensinarem para a gente nesse sentido, então a gente precisa entender a clássica nesse sentido, tá bom? Deixa eu aumentar aqui, senão vocês não vão enxergar. Vamos lá, olha aí, ó. Divisões do tempo, gente. Então, para quem não estava conseguindo ler, ó, o povo judeu, né, naquela época, eles não viam o tempo, né, não dividiam o tempo como a gente divide hoje, de meia-noite a meia-noite. Não, eles eram diferentes. Então, o dia deles começava ali por volta do final da tarde, às 18 horas. E eles começavam a contar o tempo, por exemplo, primeira hora, segunda hora, a partir das 6 da manhã. Então, cuidado com isso. A partir daí você consegue entender algumas coisas. Então, vamos lá. Primeira hora, chamada prima, né? 6 horas da manhã. Terceira hora, já avançando um pouquinho, 9 horas da manhã. Sexta hora, meio-dia. Nona hora, 15 horas. 12ª hora, 18 horas. Aí ele separava essa parte da noite em vigílias. A gente está falando aqui do Novo Testamento, tá, gente? Não vamos entrar no Antigo Testamento, que dizem que só tinha 3 vigílias. Estamos agora no Novo Testamento, período romano, então teve algumas mudanças aí. Vamos lá. Primeira vigília, ou vigília da tarde, era de 18 às 21 horas. Alguns colocam 22 horas, mas a maioria, pelo que eu pesquisei, de 18 às 21. Segunda vigília, ou a vigília da meia-noite. Entende o seguinte, gente, em alguns textos podem aparecer aí esses segundos termos aí, né? Tarde, meia-noite, aí o cantar do galo. Essa vigília da meia-noite aí, que é a segunda vigília, ela é de 21 horas às 24 horas, né? Às 0 horas. A terceira vigília, do cantar do galo, muito conhecida aí, da questão da traição de Jesus. A Pedro negar a Jesus, né? De 24 às 3 horas da manhã, olha aí, da madrugada, na verdade. E a quarta vigília, ou a da manhã, é de 3 às 6. Entenderam, gente? Então, para a gente poder entender aqui esse esquema do tempo judaico, tá? Então, vou passar aqui para a gente acrescentar mais alguma coisa aí, olha aí, Jesus fez referência ao cantar do galo, né, ao dizer que Pedro, antes que o galo cantasse, né, naquela mesma noite, ele negaria 3 vezes a Jesus. Está lá em Mateus 26, 34 e Lucas 22, 34, tá bom? Eu estou olhando aqui também, gente, porque eu estou sem óculos, então não consigo enxergar aqui. Então tem uma certa dificuldade, então eu vou pegando a minha colinha aqui, tá? Porque a luz bate aqui no meu óculos e dá reflexo e atrapalha. Mas vamos lá. A quarta e última vigília, cedo de manhã, como era conhecida, tá aí, findava na aurora, isso é na manhã. Então, logo no início da manhã, aquela quarta vigília ali estava se encerrando, por volta das 6 horas. Foi na quarta vigília da noite que Jesus andou sobre as águas ao encontro dos discípulos. Eu estava vendo a novela na Record, foi na Sexta-feira Santa,
acho que foi na Sexta-feira Santa, ou sábado, não lembro agora. Aí a novela Jesus, que estava num formato de série, na Record, estava passando esse momento aí. Jesus pede os discípulos para ir para o mar e depois ele ia encontrar com ele. E ele encontra com ele de noite. Eu não sabia disso. Depois que eu estava estudando para falar isso para vocês, é que eu me liguei no horário. Então era bem ali, no finalzinho da madrugada, que Jesus encontrou com eles. Imagina o medo deles, né? Aquele negócio da tempestade, o barco balançando e tudo mais. Então aí são algumas referências a essas vigílias aí. Vamos para o próximo? Vamos lá. Então aqui a gente encerrou a questão da divisão do tempo. Espero que tenha marcado aí. Um negócio interessante aqui, rapidamente, esqueci de falar isso para vocês. Esses 3 horários aqui, eles são muito importantes para os judeus daquela época. Eu não consultei, não vi se nos dias atuais eles têm essa mesma referência, mas naquela época a terceira hora, a sexta hora e a nona hora eram importantes, né, para leitura e oração. Coincidentemente, será? Jesus, né, as referências mais fortes ao que aconteceu com Jesus na cruz foi exatamente esses horários. Foi na terceira hora, que foi o horário que ele foi crucificado. Tem aí a sexta hora, né, que foi o horário em que tudo escureceu, né, o céu se escureceu. E a nona hora, que a escuridão foi até a nona hora, que é a hora que Jesus morre na cruz, entrega o seu espírito, né, está consumado. Então você vê aí, coincidência? Será? Gente, Jesus é demais. Filho de Deus. Vamos lá? Dúvida sobre a crucificação, gente. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal ver. Legal aí. Dúvida sobre o horário da crucificação. Isso aqui eu mandei para o pessoal na igreja, no grupo do WhatsApp, lá na Sexta-feira Santa. Vamos ver se vocês conseguem entender isso aí. Marcos diz que Jesus foi crucificado na terceira hora. Aí está o texto, Marcos 15, 24 e 25. E era a hora terceira e o crucificaram. Mas João, ele diz que na hora sexta, Jesus ainda estava em julgamento. Olha ali. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. João 19, 13 a 14. Aí, se a gente for partir do princípio de João, sexta hora, então vimos aí a questão da divisão do horário. Poxa, mas sexta hora, a crucificação de Jesus foi na terceira hora, como que vai ficar esse negócio aí? Jesus foi crucificado e depois ele foi sentenciado? Parece que o horário não bateu aí com esse texto de João. E aí, como entender isso aí, gente? Aí a gente vai aqui para uma explicação que é bem simples, que vai fazer com que a gente entenda esse negócio aí. Vamos lá? Vamos esclarecer isso aí. Período de 24 horas judaico, como eu já falei para vocês, era a partir das 18 horas que virava o dia. E a manhã deles, eles começavam a contar as horas às 6 horas da manhã. Quando Marcos afirma que foi na terceira hora que Jesus foi crucificado, no nosso horário, a gente entende que foi às 9 horas da manhã. E no caso deles lá do horário judaico, terceira hora do dia. Tá? Não confunda, tem gente que confunde a questão da virada do dia com a contagem do horário. Então, cuidado. O dia virava às 18 horas. Eles começavam com as vigílias. Né, o horário, vigília, primeira vigília, segunda, terceira e quarta. Já a contagem dos horários do dia, né, literalmente, primeira hora, segunda hora, era a partir das 6 da manhã. Tá? Então tem gente que confunde isso aí. Então isso aqui é a explicação com relação ao Marcos. Tá? E agora com relação ao João, no tempo romano, o dia corria semelhante ao nosso, de meia-noite a meia-noite. João afirmou que o julgamento de Cristo foi cerca da sexta hora. No horário romano, 6 horas da manhã. Isso colocaria aí o julgamento antes da crucificação e não negaria qualquer testemunho dos autores dos evangelhos. Então, simplificando, Marcos, quando fala aí da terceira hora, estava usando o horário judaico. E João, quando fala da hora, ele estava usando o horário romano. Então, é aí que tem a diferença. Por isso, gente, que a gente precisa ter, se possível, né, se você pode, invista no... Deixa eu mudar a tela aqui. Invista numa enciclopédia bíblica, num manual bíblico, em ferramentas que vão lhe trazer um conhecimento maior daquele texto que você está lendo. É igual um estudante que compra um livro, ele precisa de outras ferramentas para ele poder aumentar o conhecimento dele.
Então, se a sua Bíblia é uma Bíblia mais clássica, você vai precisar de ferramentas para te ajudar. As Bíblias mais atuais, linguagem de hoje, alguma coisa assim, parafraseadas, elas já trazem tudo já muito mastigado, então ajuda bastante na interpretação dessas dificuldades. Agora, você pode usar também a internet. Agora, tome muito cuidado com a internet, principalmente o Wikipedia, cuidado, aquilo ali é aberto, tem as pessoas que escrevem ali são influenciadas doutrinariamente, falando assim, né? Então, muita coisa ali não é certo, não é confiável. O próprio criador do Wikipedia falou que não era o objetivo dele ficar como está hoje, mas o negócio está do jeito que está. Então, quando você for usar a internet, cuidado. Eu já encontrei muitos erros na internet fazendo pesquisas, até em livros, tá, gente? Assim, discrepâncias assim que eu falei, puxa, isso aqui o cara vacilou. Então, cuidado. Então, a palavra de Deus, ela basta, ela é única. Se você quiser entender mais sobre o contexto geográfico, contexto cultural, aí você precisa de ferramentas para te ajudar também, tá? E as aulas também da sua igreja, da escola bíblica, também te ajudam bastante. Vamos lá, gente? Vamos avançar aqui, ó. Já tiramos essa dúvida aí. Terceira dúvida aí da Páscoa. Vamos lá, ó. Curiosidade sobre a morte de Judas. Você sabia que Judas, ao se enforcar, ele teve uma queda? Tem muita gente que não sabe disso. Você aprende isso ali no relato de Atos 1:18. Judas, quando percebe a burrada que ele fez, ele tenta conversar lá com o sacerdote, lá com o pessoal lá, para tentar de alguma forma contornar o que ele fez. Mas aí ninguém dá ideia para o Judas. Entende-se naquela hora ali do texto dos evangelhos que ele joga o dinheiro fora, aos pés ali dos caras, né? Fala assim, não quero mais, errei, traí um inocente e tal. Mas, depois que você lê em Atos 1:18, você percebe que o Judas pegou o dinheirinho ali de volta. Ele não devolveu, não. Ele pegou o dinheiro. Ele comprou um terreno e foi se enforcar. Olha que negócio complicado. Então, tá aí, ó. O texto está aí em Atos 1:18. Fala que Judas, ao se enforcar, aconteceu alguma coisa, talvez o galho quebrou, alguma coisa assim. Ele estava numa ribanceira, né? Se enforcou numa ribanceira. Pedras pontiagudas de um penhasco, e aí o que acontece? Provavelmente ele quebrou o galho, ele caiu, além de se enforcar, ele teve uma morte bem feia, né? O intestino dele ali, a barriga dele rasga, as vísceras, as coisas saem para fora, ele tem uma morte terrível. E está um texto ali, ó, que eu vou ler para vocês ali, ó. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Olha aí, está em Atos 1:18, em um paralelo ali de Mateus 27:3. Então, o texto aqui, provavelmente esse de Atos 1:18, se não me falha a memória, é os discípulos conversando sobre a substituição do apostolado ali, do discipulado ali, do discípulo Judas, para entrar um outro discípulo. Então, eles contam um pouquinho da história ali. Então, a gente ficou sabendo do que aconteceu graças a esse discurso ali que teve naquele momento ali entre os discípulos. Então, uma curiosidade que muita gente não sabia a respeito de Judas, e agora você está sabendo. Olha aí. Vamos para o próximo, gente. Quarta dúvida, do dia da ressurreição, gente. Olha aí, ó. Os 4 evangelhos. Deixa eu ampliar aqui para você ler com calma. Vamos lá, ó. Os 4 evangelhos nos falam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mateus 20:19, Marcos 10:34, João 2:19. A contagem aparentemente não bateria. As pessoas contam, por exemplo, Jesus morreu na sexta, sábado, domingo, segunda. Aí tem uma classe, um grupo de pessoas que acreditam, olha só, gente, que acredita que Jesus pode ter morrido numa quarta, isso para eles poderem fazer valer a contagem de 3 dias. Então, às vezes, eu não concordo com essa data aí de quarta-feira, tem gente que fazendo uns malabarismos aí, mas deixa eu explicar um negócio interessante aqui da cultura judaica também. Vamos para a explicação? Ao terceiro dia, gente, ou no terceiro dia, não eram 3 dias depois de sua morte. Muitas pessoas acham que por falar ao terceiro dia ou no terceiro dia, isso não quer dizer que eram 3 dias depois da morte, ou morto por 72 horas. Não é 72 horas exatas. Eu dei um exemplo aqui que eu peguei de Esté 4:16.
em que foi levantado um jejum por 3 dias e 3 noites. O jejum ele começa já com um dia em andamento, e que Esther foi à presença do rei no terceiro dia, está lá em Esther 5:1. Esse período, então, de jejum, você entende claramente que não foi de 72 horas completas. Então, eles usavam o dia, às vezes, nós no nosso cotidiano, quando a gente vai fazer cálculos de dia, a gente sempre conta o dia depois. Mas os judeus não tinham muito esse costume. Então, está ali dentro daquele dia contava-se como um dia inteiro. Então, quando a gente vê, por exemplo, com a data da morte de Jesus, ó, Jesus morreu numa sexta-feira, então a gente poderia contar aí o primeiro dia, passou-se o sábado, o segundo dia, chegou o domingo, o terceiro dia. Isso é o que a gente chama de contagem inclusiva judaica. Diferente da nossa, deixei bem claro aí, diferente da nossa, do Ocidente, não importava o horário do dia, já era considerado o dia inteiro. Eu botei 2 referências aí, eu não vou ler agora, gente, para o tempo não se estender, mas são 2 passagens do Antigo Testamento que mostram claramente esse esquema diferente do nosso. Então, podia ser 1 minuto daquele dia ali. Se estivesse acontecendo ali alguma coisa que necessitasse a contagem, eles contariam aquele dia ali. A maioria dos cristãos, absolutamente, por conta da questão do sabá, né, da festa da Páscoa, de outros textos como esses aí do Antigo Testamento, dessa questão desse costume aí da contagem inclusiva judaica. Então é muito forte a questão aí de ter sido na sexta-feira que Jesus morreu mesmo. E aí o pessoal da quarta-feira aí tem que fazer uns malabarismos aí para tentar explicar esse negócio aí. Na verdade, eles puxam a data para trás para poder explicar os 3 dias. Na verdade, nem sempre a contagem judaica se enquadrava em contar-se algo à frente, como a gente faz. Então, o próprio dia era contado. Jesus morreu na sexta-feira, então ali se contou o primeiro dia. Passou-se o sábado e depois o domingo. Ok, gente? Vamos seguir. Vamos lá. Testemunhas da ressurreição. Muita gente tem muita dúvida sobre isso. Peguei aqui um aparato, aqui eu vou ter que aumentar, gente. Vou ter que aumentar porque aqui ficou pequeno, acho que ninguém vai conseguir ler. Mas aqui eu separei um aparato de todas as pessoas baseada nos textos bíblicos que testemunharam a ressurreição de Jesus. Olha aí lá, que legal. Então isso aí para ajudar vocês aí a tirar qualquer dúvida sobre quem viu Jesus, quem falou com Jesus e aquilo tudo. Vamos lá? Maria viu Jesus e ouviu Jesus e tocou em Jesus. Evidências o túmulo vazio. Depois Maria e as mulheres. A primeira Maria lá está em João 20, a outra lá, as outras em Mateus 28. Também a mesma coisa, ó, viram, ouviram e tocaram. Pedro depois viu e provavelmente ouviu Jesus, está implícito isso aí, a gente não tem como ter certeza. Ele viu lá o túmulo vazio e as roupas. Depois, 2 discípulos comeram com ele, lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Viram e ouviram Jesus. Se tocaram, não sabemos. 10 apóstolos, Lucas, João fala sobre isso, viram as feridas de Jesus. Olha que interessante. O próprio Jesus ofereceu-se para ser tocado. Eu botei 2 asteriscos ali para a gente lembrar disso aí. Então, viram, ouviram e tocaram. Depois, 11 apóstolos, mesma coisa, viram as feridas. Aqui se enquadra aqui, acrescenta-se aqui o Tomé. Item 7 ali, ó, 7 apóstolos em João 21, viram e ouviram Jesus, comeram alimentos com eles. Item 8, todos os apóstolos, olha lá, ó, viram e ouviram. Depois, no item 9, 1 Coríntios 15, 6, Paulo fala sobre isso, ó, 500 irmãos viram a Jesus e ouviram ele. Depois Tiago, aí, ó, próprio irmão de Jesus, 1 Coríntios 15, 7, viu e ouviu. Provavelmente foi aqui que teve a conversão do Tiago, né? Porque os irmãos de Jesus não criam nele. E provavelmente pode ter sido aqui nesse momento que Tiago se transforma, né? Ele se torna o líder da igreja depois desse encontro ressurreto com Jesus. Item 11, lá, todos os apóstolos novamente comeram com ele, lá, viram e ouviram. Item 12 aí, o Paulo, gente, aí, Atos 9, de 1 a 9, 1 Coríntios 15, 8, Paulo aí foi testemunha aí, ocular, na visão, que ficou até cego, né, depois dessa visão de Jesus. Então, gente, tá aí, ó, uma referências claras aí sobre a ressurreição de Jesus, tá bom? Para tirar qualquer dúvida. E vamos avançar
Isso aqui eu queria conversar com vocês. Isso aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais, gente, sobre esse momento aqui da Jerusalém na época de Jesus. Eu acho isso importante para a gente poder entender algumas coisas referentes aqui, algumas curiosidades referentes aqui ao que aconteceu naquela época, a geografia. Vou até pegar o meu notebook aqui, ó, para a gente ficar pertinho aqui, e eu conseguir passar o mouse aqui e mostrar aqui numa forma de animação para vocês. Vamos lá? Então, ó, vamos lá, deixa eu ampliar a tela aqui para vocês. Acho que fica mais fácil assim. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para entender a geografia do local. Temos dois mapas aqui. O mapa da esquerda, esse mapa aqui, ó, vou tentar brincar com vocês aqui com o mouse. Ó. Esse mapa aqui, ó, da esquerda, é um mapa que mostra Jerusalém na época de Jesus. Ambos vão mostrar Jerusalém na época de Jesus, só que esse da esquerda ele mostra mais inclinado, né? E o da direita ele mostra um pouquinho mais chapado, visto de cima. Então, para vocês entenderem aqui um pouquinho sobre essa realidade aqui, e a gente poder entender algumas coisas do que aconteceu naquela época. Jerusalém, na época de Jesus, era assim. Né? Ela tinha esse formato aqui, ó, do lado esquerdo. Ó. Ela tinha esse formato assim. Se você vai hoje em Jerusalém, Jerusalém ela foi destruída e reerguida várias vezes. Né? Várias vezes, muitas guerras. Se você for em Jerusalém hoje, esses muros aqui, gente, olha, não existem mais. Esses aqui, ó. Se você for em Jerusalém agora, esses muros aqui não existem mais. Existe um muro que foi construído na Idade Média, século XVI, que faz esse contorno aqui, ó. Ele aumenta o território de Jerusalém, mais ou menos assim, faz um quadrado perfeito, ó. Deixa eu apagar o resto aqui, ó, para não atrapalhar. Jerusalém, nos dias de hoje, é mais ou menos assim, ó, os muros de Jerusalém, tá, gente? Os muros de Jerusalém é mais ou menos desse jeito aqui hoje. Mas na época de Jesus, os muros avançavam, nesse formato que está aqui. Isso é só uma curiosidade para a gente entender. Porque se você for em Jerusalém, eu sei que você vai um dia, as regiões aqui de baixo, elas estão fora de um muro lá para você não se confundir. Então vamos lá. Vamos se situar aqui, gente, rapidamente para você entender. Isso aqui é o templo de Jerusalém. Ó. Esse é o templo da época de Jesus. Aqui desse lado, ó, tá aqui, ó, tá bom? Então, para a gente entender esse negócio aqui. O Jardim do Getsêmani e o Monte das Oliveiras ficava nesse lado aqui, ó. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Ficava desse lado aqui, está até escrito aqui, ó, Monte das Oliveiras. Nas últimas horas de Jesus, ele veio de Betânia, Betânia era daqui, ó, era para cá, então no mapa de cá, era para cá. Jesus entra na cidade por aqui, provavelmente, e ele, no dia da ceia, ele fica aqui nesse local, ó, mais ou menos por aqui. Isso aqui é só para dar um vislumbre de como foi essa caminhada de Jesus aqui, para a gente entender nesse dia, na paixão de Jesus. Então ele fica aqui, ó, mais ou menos, que é aqui, ó, última ceia, ó. Em ambos os mapas fica na parte de baixo, estão vendo? Botei dois mapas exatamente para a gente poder fazer esse paralelo. Depois daqui, ele sai desse local, provavelmente por aqui, e ele vai para o Getsêmani, aqui. Ele sai daqui, ele vai lá para o Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, ele vai para lá. E aqui acontece todas aquelas últimas horas de Jesus que vocês já conhecem. Como vocês já viram, né, já conhecem a história, ele é traído, ele é levado até o Sinédrio, até as autoridades religiosas da época, e provavelmente ele faz esse caminho aqui, ó. Ele sai do Monte das Oliveiras, do Getsêmani, né, levado aí preso. Ele entra por aqui, pelo tanque de Siloé, que tem um tanque aqui, gente, ó, tanque de Siloé. Então, se você for em Israel hoje, você vai ver que o tanque de Siloé fica depois dos muros. Lembra que o muro fica aqui, ó? Onde eu estou passando o mouse, ó, o muro fica aqui. Então, o tanque de Siloé hoje em dia fica fora dos muros, se você quiser visitar.
Jesus vem por aqui, ó, e fica aqui, ó, nesse local aqui onde tem um número 3. E esse local aqui é o palácio do sumo sacerdote. Jesus perante o sinédrio. É aqui que acontece aquelas perguntas, aquele interrogatório, aquele negócio todo. No outro mapa aqui, ó, é mais ou menos nessa região aqui, ó, onde Pedro nega Jesus, aquele negócio todo. Daqui Jesus é enviado para cá. Ó, Fortaleza de Antônia. É onde ficava o Pilatos. Daqui de Pilatos, ele é levado para Herodes, que ficava mais ou menos aqui, ó. Depois ele volta novamente para Pilatos, que Herodes não viu nada errado nele, achou que ele era louco e tudo mais, e volta para Pilatos. De Pilatos aqui, ó, ele é chicoteado, coroa de espinhos, todo aquele sofrimento de Jesus, e aí Jesus segue o caminho do Gólgota. Essa questão do Gólgota, Jesus ele está aqui, e ele faz esse caminho aqui provável para o Gólgota. Só que quando chega aqui, gente, hoje tem um impasse. O catolicismo romano crê que o Gólgota, a crucificação de Jesus e o enterro, né, o sepulcro de Jesus era nessa região aqui, ó. Tanto que hoje, lembra que eu falei para vocês que a cidade hoje ela é assim, ó? Ela é um quadrado assim. Os muros da cidade hoje é assim. Então hoje o sepulcro de Jesus está dentro dos muros, né? Está por aqui mais ou menos. Está na cidade murada. Mas naquela época era fora da cidade. A Igreja Católica acredita que é aqui. Só que os cristãos evangélicos acreditam que é para cá, nessa região aqui, ó, onde existe uma montanha, uma rocha, que tem um formato de uma caveira, e tem um túmulo num jardim próximo desse local aqui. Então é muito forte o indício de que seja exatamente aqui, e não aqui. Eu, por exemplo, quando fui em Jerusalém, eu visitei esse local aqui, ó, que eu saí aqui pela porta de Damasco, tem um portão aqui, chamado Portão de Damasco, porque isso aqui é para o norte, né, e Damasco ficava para o norte de Jerusalém, aqui é o ocidente, gente, ó, essa seta aqui, ó, é o ocidente, para cá que é o Brasil, né, e para cá que é o Oriente. Então aqui é o norte, essa região aqui é o norte. Então, para cá era a região da Síria, então é para cá que ficava o Portão de Damasco. Então eu passei por esse portão e fui até esse local que hoje o Gólgota, né, a caveira, né, aquele local lá, hoje é de domínio árabe, infelizmente ninguém consegue visitar, a gente vê de longe, né, um negócio político é um problema, né? E você não consegue ir até lá. Então a gente ficou do jardim, onde tem um túmulo, a gente ficou no jardim, nessa região aqui, e a gente ali, eu não trouxe fotos agora, não me preparei para isso, mas a gente ficou ali, ficou contemplando ali aquela rocha que ainda tem as figurinhas ali do rostinho, né, de uma caveira. Acredita-se fortemente que é aqui. Então, gente, eu trouxe esse mapa aqui para a gente poder ter essa noção da Jerusalém da época de Jesus. E para finalizar, só para a gente fechar aqui, lembra que eu falei que Jerusalém na época de Jesus era desse jeito aqui como está na foto? Só que no passado ela era bem diferente. Eu trouxe uma imagem aqui para você, olha que interessante. Esse aqui é o templo, né, que no passado, né, a primeira construção foi Salomão que fez. Mas só que começou tudo só com isso aqui, ó. Jerusalém, quando Davi dominou essa região, que provavelmente o nome era Salém, terra dos Jebuseus, né? Davi dominou esse local aqui e deu o nome de Jerusalém. Ele começou só com isso aqui. Seu filho Salomão depois criou isso aqui, que era o templo de Salomão. Esse templo que a gente está vendo aqui não é o templo de Salomão, é o templo de Herodes, que a gente está falando da época de Jesus. Então, só para vocês entenderem como Jerusalém foi crescendo e mudando com o tempo. Hoje, por exemplo, ela está diferente, como eu falei para vocês. Mesma coisa aqui, ó. Salomão cria esse espaço, Davi antes dele criou esse. E aqui tem vale, gente. Ó, tem um vale aqui, ó, que passa bem aqui, ó. Tiropeão.
é o nome de um vale, porque Jerusalém foi construída em cima de montes. Então tem vários montes aqui, ó. Tem o Monte Sião que fica aqui, tem o Monte das Oliveiras que fica aqui. E entre montes a gente sabe que existem vales. Então aqui você vê um vale, ó, Vale de Cedron. Aqui você vê o Vale de Rinom, né, que era o local onde era queimado, né, reis de Israel queimaram seus filhos aqui, havia muita idolatria. Acredita-se que aqui é onde Jesus falou sobre o inferno, que esse lugar aqui ficava queimando constantemente o lixo da cidade. Então os vales eles vão passando ao redor e por dentro de Jerusalém. Eu separei até uma foto aqui para vocês terem noção dessa questão do vale. Eu acho isso muito legal, porque a gente consegue entender o texto bíblico vendo isso. Então, fiz questão de separar um tempo dessa aula aqui para falar isso com vocês, que eu acho que é interessante da gente aprender. Olha aqui, gente, que legal. Isso aqui, ó, é a Jerusalém da época de Davi. Olha só o que tinha, somente isso aqui, que é exatamente essa parte aqui, ó. É exatamente essa parte aqui, ó. Essa e essa. Só que isso aqui na época de Davi, ó, não tinha nada. Olha o monte aqui, ó, onde foi construído o templo, onde possivelmente Abraão quase sacrificou seu filho Isaque, né? Então há um simbolismo muito grande nessa montanha aqui, ó. Aqui já é uma visão de baixo para cima, ó. Cidade de Davi, o que Davi criou. E aqui, ó, na época de Salomão, o templo de Salomão era suntuoso. Dizem que era uma das maravilhas do planeta. Infelizmente foi destruído por conta do pecado, né? O povo desobedeceu, foi levado cativo. E o templo de Herodes não chegava aos pés do templo de Salomão. Mas olha aqui, ó. Então olha aqui, olha os vales aqui, gente, ó. Ó, tipo Reon aqui, ó. E aqui, ó, de Cedron, e aqui embaixo o de Rinom. Então você vê, são vários vales. Hoje em dia, por exemplo, a gente volta aqui, ó, nos tempos de Jesus, você vê, ó, muita coisa existia aqui, ó. Se você for ver hoje em dia, tem muita coisa aqui também. Tanto que quando eu fui para o Muro das Lamentações, que fica aqui, ó, o Muro das Lamentações fica mais ou menos aqui, ó, onde eu estou aqui com a setinha. Então eu desci, isso aqui é uma descida até aqui, exatamente porque existe um vale aqui. Olha aqui, ó, Muro das Lamentações aqui. Então, ó, de uma montanha para outra. É a chamada Cidade Alta hoje e a Cidade Baixa aqui, ó, que é mais baixo. Então, isso aqui são curiosidades que eu separei para vocês desse momento aqui da Páscoa, que eu acho interessantíssimo para a gente poder aprender, gente. Então, foi isso que eu quis separar para vocês hoje aqui. Só que antes de terminar, eu gosto sempre de fazer perguntas. Então, vamos lá, gente. Quais as horas no tempo judaico que foram marcantes na crucificação de Jesus? E aí, gente? Quais foram as horas no tempo judaico que foram marcantes na crucificação de Jesus? Falei isso aí na aula, hein, gente? Letra A, terceira hora, nona hora no nosso calendário, né, no nosso horário. Sexta hora, meio-dia. Nona hora, 15 horas. Letra B, primeira vigília, às 18 horas, ou letra C, segunda hora, 0 horas. Deixa eu tentar explicar de novo para vocês aqui. Eu comentei para vocês que existia uma hora ali, algumas horas, ou uma hora, que era muito importante para os judeus daquela época, não sei se é para os dias de hoje, mas pelo menos naquela época era importante para eles, e essas horas foram muito marcantes para Jesus no momento da crucificação. Letra A, B ou C, gente? Facílimo, hein? Facílimo. Tempo para vocês aí, ó, 20 segundos aí, ó, da música de suspense. A gente colocou um pouco da EBD no Esperança em Cristo das quartas. Então, ó, todo esse gráfico aqui é da EBD, gente. Então a gente está dentro aqui da nossa EBD. Vamos lá. A, B ou C? O que vocês acham? Tararam, tararam, tararam. Letra A, gente. Olha aí, ó. Letra A, facinho, facinho, ó. Acredita-se que na época lá de Jesus, a terceira hora, a sexta hora e a nona hora eram muito importantes para os judeus, hora de oração, de leitura e tudo mais. Interessante que Jesus, essas horas foram importantíssimas, porque foi o período de tempo que Jesus ficou crucificado e que coisas extraordinárias aconteceu. A terceira hora foi o início da crucificação, a sexta hora tudo se escureceu e ficou até a nona hora. E a nona hora Jesus
entrega o seu espírito, Jesus morre. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá? Segunda pergunta, gente. Quando Judas se enforcou, o que mais aconteceu com ele, segundo Atos 1,18? Molinho, molinho, hein, gente? Molinho, molinho, hein? E aí? Quando Judas se enforcou, o que mais aconteceu com ele, segundo Atos 1,18? Letra A, nada, ele só se enforcou. Letra B, caiu, seu corpo se rompeu no meio. Ou letra C, caiu num rio. Qual é a resposta certa aí, gente? Pensem, pensem, pensem. Vamos para o nosso cronômetro. O cronômetro agora é 20 segundos. Vai voltar de novo não, hein, gente? Vamos lá, está configurado. E aí? Letra A, B ou C? Qual será a resposta? Facinho, facinho. Só para você lembrar. Terminou o tempo. Então vamos para a resposta? Letra B, gente. É isso aí, ó. Caiu e o seu corpo se rompeu ao meio. Citei em Atos 1,18, uma conversa entre os discípulos, falando sobre a substituição de Judas, e eles entram em detalhes do que aconteceu depois. A gente tem aí essa explicação aí, fora dos evangelhos. Caiu, foi uma morte terrível, hein? Foi uma morte feia aí, né? Digna aí de quem realmente se entregou ao pecado da traição, né? Uma lição pra gente. Vamos aí para a próxima pergunta. O que é a contagem inclusiva judaica? Falei sobre uma tal de contagem inclusiva judaica. Que contagem é essa, gente? Letra A. Ao contar um dia, não importava o horário do dia, contava-se o dia inteiro. Letra B. Uma contagem do dia a partir do dia seguinte. Ou letra C. As mulheres não eram contadas. E aí, gente? O que é a contagem inclusiva judaica? Letra A, B ou C? Tempinho rápido para vocês pensarem aí, ó. Vamos lá. Qual será a resposta certa? Música de suspense para você. Vamos lá? E aí, gente? Qual seria? Tararam, tararam, tararam. O que é a contagem inclusiva judaica? Letra A, B ou C? Se você foi na letra A, você acertou. É isso aí, gente, ó. Ao contar um dia, não importava o horário do dia, contava-se o dia inteiro. E aí você entende que Jesus, ele morre na sexta, conta-se sexta, o primeiro dia, sábado, conta-se sábado, segundo dia, e ao terceiro dia, no domingo, ele ressurge. Está aí a nossa dinâmica de perguntas e respostas para a gente poder confirmar o nosso entendimento, aí, confirmar o que a gente aprendeu no dia de hoje. Gente, fica aqui então, curiosidades aí da Páscoa, o contexto da Páscoa. Queria trazer isso aqui, é um projeto, né, para a gente ver se a gente consegue trazer a Escola Bíblica Dominical nos moldes do passado, né, com aulas e tudo mais. Né, estamos nesse formato aí online. Então, espero que você tenha aprendido. Se você já sabia, glória a Deus, passe adiante. Se você não sabia, ótimo você ter aprendido um pouquinho mais aí. Simples e bem rápido aí para a gente poder entender esse contexto, a geografia e essas curiosidades que norteiam a Páscoa. Como eu disse no início, iríamos trazer isso no domingo passado, mas por conta de problemas aqui a gente não conseguiu, então estamos trazendo hoje aqui para você. Continue orando pela gente, continue estudando a Bíblia, né? Estamos aí em abril, que é o mês da Escola Bíblica Dominical, domingo agora especificamente é o dia da Escola Bíblica Dominical, mas estamos passando hoje aqui essa aula, por conta do horário, né, que fica mais acessível para muitos, acredito eu, mas é um projeto piloto, como diz nas empresas, né, na administração. Vamos ver se a gente consegue fixar, né, essa data, esse horário e essa forma de dar aula, quem sabe até num período mais curto, né, menor, não muito extenso, né, a gente está levando em torno de 48 minutos, 50 minutos, mas quem sabe num período mais curto, tá bom? Então, obrigado aí pela audiência, obrigado por ter assistido, pessoal que está aí com a gente aí, Deus abençoe, não dá para fazer nenhum tipo de interação nesse sentido, né? Outras vezes a gente faz, outros dias, outras oportunidades, mas que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando, que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração, aprender, tirar dúvidas e tenha sempre materiais à sua disposição aí para aprender mais sobre Deus e a sua palavra, tá bom? Obrigado pela presença, fique na paz e ó, tchau!